Nós queremos trazer aqui uma palavra poderosa, aliás, toda a palavra é poderosa, que está no Evangelho de Mateus 24, 32 ao 34, e também livro de Daniel 9, versículo de número 24. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. 24 e 25. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus 24, 32 até o 34. Aprendei agora esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. A segunda citação que nós queremos fazer em Daniel 9, 24 e 25. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão e dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabei e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será cortado o ungido, e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim será como uma inundação, até o fim haverá guerra, e estão determinadas desolações. Glória a Deus! Como identificar os 7 anos finais para a nação de Israel e como identificar a geração do arrebatamento? Essas duas questões, elas estão interligadas. Quando você identifica aqueles 7 anos que estão faltando para a expiação de Israel, logo você percebe que também, no mesmo tempo, está fazendo parte da última geração. Muito bem, vamos identificar então aqueles 7 anos que faltam para Deus expiar, para, como diz aqui no versículo 24, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver, queridos irmãos, nesse Daniel 9, do 24 ao 26, a contagem regressiva para Deus tratar com Israel, onde falta 7 anos. E esses 7 anos, ele passa a ser contado da assinatura do anticristo com Israel. Não é do arrebatamento, não. Passa a ser contado a partir da assinatura do anticristo com Israel, conforme Daniel 9, verso 27. São 3 fases. As 70 semanas de Daniel, elas representam 490 anos. Bem, nós sabemos que o rei Artaxerxes da Pérsia, no ano 445 a.C., ele deu ordens a Neemias para que Neemias voltasse a Jerusalém, reconstruísse os muros e reconstruísse Jerusalém. Está em Neemias capítulo 2, versículo do 1 até o versículo de número 8, você vai ver que Neemias volta para Jerusalém e, como aqui diz a palavra do Senhor, 7 semanas e 62 semanas no versículo 25. Bem, essas 7 semanas iniciais representam a primeira fase. Essa
Essas 7 semanas corresponde a 49 anos, que foi o tempo de duração da reconstrução do templo para os judeus, para Israel. Levou 49 anos. Bem, logo a seguir, aleluia, passa a ser contado os 434 anos a seguir. Esse 434 anos a seguir faz parte da segunda fase, onde iniciou-se na conclusão da construção do templo de Jerusalém, até quando Jesus foi ungido. Quando nós olhamos ali em Mateus 24, versículos 30 quando nós olhamos Mateus 21, versículos do 1 ao 9, nós vamos perceber que Jesus entra em Jerusalém e é ovacionado. O povo grita, o povo humilde, o povo pobre, o povo que recebeu as curas, as libertações, o povo que recebeu os favores de Jesus, ele clama, ele começa a clamar: Hosana ao filho de Davi, Hosana nas maiores alturas. E nós sabemos que ali Jesus teve o seu ministério reconhecido no seu ápice. Quando Jesus é crucificado, ele é ungido naquela cruz, e ali termina-se então, como diz a palavra do Senhor em versículo 26 de 9 de Daniel: depois das 62 semanas será cortado o ungido. Jesus foi cortado 62 semanas depois. Uma semana, 7 vezes 7, 49, 49 anos da reconstrução do templo. Segue-se 62 semanas, 62 semanas vezes 7 dá 434. E Jesus é cortado. Bem, identificamos aí que falta dos 497 anos. 49 mais 434 corresponde a 483 anos, faltando 7 anos, faltando uma semana no relógio de Deus para Deus tratar com a nação de Israel. Quando nós olhamos o livro de Daniel no capítulo 9, nós identificamos esses 7 anos que falta para Deus tratar com Israel. Diga-se de passagem, para se identificar o arrebatamento, lendo as Escrituras, você não tem tempo definido, nem dia, nem hora, mas nós podemos identificar a proximidade do arrebatamento quando nós estudamos, quando nós observamos a vinda de Jesus para Israel. Sabendo que Jesus vem para Israel 7 anos antes, significa dizer que o arrebatamento está ali ao derredor. Assim que o anticristo assinar um acordo com Israel, prepare-se, igreja, porque o arrebatamento pode ser a qualquer momento. Na assinatura do anticristo com Israel, passa a ser contado tribulação e grande tribulação. Sabemos que Israel romperá o acordo com o anticristo, e então o anticristo vai perseguir Israel, e no final de grande tribulação, Jesus desce no Monte das Oliveiras para socorrer Israel. Aí identificamos a volta de Jesus, aí nós identificamos os 7 anos de Israel. Bem, em Mateus 24, no versículo 32 ao 34, está falando que a parábola da figueira, que representa Israel, ela deu seus ramos, renovaram e brotaram folhas no dia 14 de maio de 1948. Quando a Bíblia diz que assim seria, então está próximo o verão. No versículo 33 diz: igualmente vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Israel nasceu.
em 14 de maio de 1948. Agora, o dia 14 desse de 2019, Israel fará 71 anos de existência. Aleluia! E no versículo interessante, no versículo 34, o interessante, e foi daí que surgiu o nome Geração Peregrino, o nome da nossa denominação, diz assim: em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Bem, eu vos afirmo categoricamente e aposto a minha vida que Jesus vem nessa geração, na geração do nascimento da nação de Israel, onde já se passaram, vão se passar agora o dia 14 de maio, 71 anos. Glória seja dado ao Santo de Deus, Jesus Cristo. Queremos então aqui contextualizar que, para identificarmos uma geração, nós olhando para a Bíblia de Thompson, ela diz ser uma geração 90 anos. Olhando para a Bíblia pentecostal, olhando para a história da Bíblia, por exemplo, Noé levou 120 anos para construir a arca. Olhando para o ministério de Moisés, nós vamos ver que Moisés teve 40 anos de Egito, 40 anos de deserto e 40 anos conduzindo a nação de Israel. E aí nós entendemos que uma geração, ela está caracterizada em 120 anos. Observe, vem nessa geração. Não estamos dando data que, por exemplo, falta 39 anos. Não estamos falando. Estamos falando aquilo que a Bíblia diz, e a Bíblia me ajuda a afirmar quando diz: vai passar o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Entende-se que Jesus veio nessa geração, nesse intervalo onde se conta uma geração. Bem, como identificar os 7 anos para Israel? Daniel 9, do 24 ao 27, onde os 7 anos para Israel dar-se-á início na assinatura do anticristo com uma aliança para com Israel. Glória seja dado o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Esses 7 anos ficou faltando da expiação de Deus para com Israel. Os primeiros 49 anos na reconstrução do templo, os outros 434 anos, ou 62 semanas, até Jesus ser crucificado, e na crucificação, na ressurreição de Jesus, deu-se início à dispensação da graça, que eu e você estamos fazendo parte. Lembrando, de novo, falta 7 anos para Deus tratar com Israel. Não é 7 anos para Deus tratar com a humanidade. É para Deus tratar com Israel. Não é 7 anos para Deus tratar com a igreja. 7 anos para Deus tratar com Israel. Você identifica em Daniel 9, 24 ao 27. Bem, como identificar a geração do arrebatamento? A geração do arrebatamento aponta para a igreja. Você precisa identificar a geração que nós estamos vivendo. A Bíblia está dizendo: Jesus vem nessa geração. Jesus vem na geração do nascimento da nação de Israel. Já nasceu em 14 de maio de 1948, fará 71 anos agora, mês que vem, aleluia, e nos falta para uma geração 39 anos. É assustador quando você observa que já se passou 71 anos e que falta 39. Ninguém está dizendo aqui que passará esses 39 anos, não. Ninguém está afirmando. O que estamos afirmando é que nós estamos na geração, nós estamos no espaço de tempo do arrebatamento. Por isso é preciso dobrar a sua atenção. Você estuda
Quando é que Jesus vem para Israel, você aprende. E você estuda quando é que Jesus vem para a igreja e você aprende. Duas passagens aqui. 9 de Daniel, 24 a 27, para Israel. Mateus 24, 32 ao 35, o arrebatamento da igreja. Você identifica a volta de Jesus para Israel, retrocede o tempo de tribulação e grande tribulação, e aí você dobra a sua atenção entendendo que nos resta pouco tempo nesta terra. As coisas estão convulsionando, Jesus está às portas e não dá mais tempo de brincar de glória a Deus e de aleluia. É hora de firmarmos um compromisso com o Senhor, estudarmos Bíblia, viver a Bíblia e aguardar o tão esperado dia do Senhor para Israel e o arrebatamento para a igreja. Tribulação e grande tribulação não é para a igreja. Tribulação e grande tribulação não é para os homens, é para Deus tratar com Israel. Deus abençoe você, também a sua família, em nome de Jesus.